Você já deve ter ouvido falar que essa história de guerra cultural é mais uma fake news, mais uma teoria de conspiração aí da direita. Você também já deve ter ouvido falar que a direita mente ao dizer que as escolas e universidades estão tomadas por doutrinação de esquerda, promovida por professores extremistas. Só que, infelizmente, é a verdade. E nós temos mais um exemplo disso acontecendo numa escola de elite de São Paulo. Não é só nas escolas públicas que isso acontece, é também nas escolas privadas e escolas extremamente caras. Dessa vez foi na Avenues, uma escola de São Paulo que cobra aí R$101 mil de anuidade para os seus alunos, né? Ou seja, uma escola que só pessoas, famílias com alto poder aquisitivo podem bancar, né? Tirando aí a possibilidade de alguma bolsa. Enfim, eu vou mostrar daqui a pouco o áudio de um pedaço de uma troca que houve ali, mas eu vou contar a história utilizando o relato do próprio aluno que foi alvo aqui, segundo a revista Oeste, né, de humilhação por parte desse professor, por parte dessa escola. Então, vamos lá ouvir o relato do aluno. É um pouco longo, mas vale a pena. É muito interessante. Olá, meu nome é tal, não falarei aqui para preservar a identidade dele, e fui eu que fiz a pergunta para a Sônia. Após tanta controvérsia, difamação e mentiras que estão falando de mim, decidi me posicionar e contar o meu ponto de vista sobre o que aconteceu. Ontem fomos convidados a uma palestra sobre a qual nenhum de nós foi previamente avisado. A palestrante também só foi revelada na hora, e pelo nome a reconhecemos, vice de bolos e filiada ao PSOL. Não era a primeira vez que a Avenue traz pessoas ligadas oficialmente à esquerda para palestrar. Com tudo isso, entramos no teatro e nos sentamos para ouvir. Afinal, a palestra supostamente era parceiro sobre gender equity, né, equidade de gênero. Isso não aconteceu. Em nenhum momento o tópico foi comentado e foi aí que começou a doutrinação. Durante a palestra, a Sônia falou muito sobre como os indígenas deveriam ter mais terras e abertamente criticou os fazendeiros e sua profissão. Defendeu a tomada de terra privada pela instituição que ela faz parte. Neste momento, mais uma vez a indignação tomou conta. Tenho amigos que os pais trabalham com agronegócio e minha família vem da agropecuária. Falar do agronegócio dessa maneira tão pejorativa em frente a uma audiência de 300 alunos me deixou extremamente ofendido e desrespeitado, coisa que acredito que outras pessoas também sentiram. Afinal, ela estava totalmente fora do tema. Sônia continuou atacando o agronegócio, fazendeiros, latifundiários e seus meios e falou de distribuição e divisão de terras, um claro apelo político. Sônia também falou muito do governo atual, citando projetos protocolados e leis aplicados de forma pejorativa e criando uma imagem para os alunos de que precisávamos lutar contra isso. Outra vez ficamos indignados. Como que a escola traz alguém tão ligado a movimentos políticos em ano de eleição, onde vários alunos vão votar pela primeira vez na vida? O que Sônia falou pode sim, de certa forma, ser interpretada como propaganda eleitoral, visto que a mesma já foi deputada pelo PSOL e filiada ao PT. Colocando em nota que a escola nunca trouxe ninguém de direita para dar um ponto de vista contrário. Além disso, Sônia exibiu dados de fatos duvidosos e usou destes para exibir o ponto de vista dela. Ao final da palestra, percebi que vários de nós estávamos indignados. O professor Messias Basques, que havia planejado e chamado Sônia para a escola, abriu a palestra para perguntas. Percebi que ninguém ali iria falar nada, e se algo fosse ser feito, teria que vir de mim. Não aceito o que havia acontecido, uma clara doutrinação política, um desrespeito à profissão de vários pais e amigos e da minha própria família. Precisei vir em defesa do que eu acredito e defender a mim e aos meus colegas. Não aceitei que só tivesse um ponto de vista sendo compartilhado. Me levantei na frente de 4 classes, peguei o microfone e falei o que pensava. Comentei o fato de estar errado. Invasão de propriedade privada não é democracia e muito menos democrático. E tentei expor a controvérsia que ela mesma se colocou em falar mal de agrotóxicos. No Brasil só se pode utilizar alguns específicos tipos de agrotóxicos, os que mais poluem. Falei que os partidos que ela apoia são contra a entrada de novos agrotóxicos mais modernos e menos prejudiciais. Durante a minha tentativa de explicar essa falácia e expor um ponto de vista diferente à plateia, vários professores vieram atrás de mim, tentaram me pressionar para perguntar algo e ir rápido. Juntando isso com o fato de estar na frente de mais de 200 pessoas, fiquei nervoso. Acredito que tenha me exaltado em poucas palavras que utilizei. Posso ter sido infantil, realmente.
Indignado e sob pressão fiquei nervoso, mas nunca a desrespeitei, e quem ouvir o áudio da palestra pode confirmar isso. Minha intenção de ir lá nunca foi humilhá-lo ou algo do tipo. Fui para me defender de algo pelo qual me senti atacado e expor um ponto de vista diferente, frente a uma nítida tentativa de doutrinação. Logo em seguida, tiraram o microfone da minha mão, e esse professor chamado Messias Basques começou a falar. Bom, todos ouviram o que ele me falou. Me senti humilhado, desprezado, menosprezado e muito desconfortável. Em frente a todos, esse professor começou a me humilhar e utilizar dos seus diplomas para se sobrepor a mim, um aluno, em ambiente escolar, que estava tentando lutar pelo que eu acho certo e defender sua família e seus amigos das coisas ditas pela Sônia. Além disso, que diploma o aluno que ainda está em escola tem? Não é coerente. Sônia pegou o microfone para responder, mas não conseguiu responder com clareza o que eu havia dito. Se exaltou e falou coisas como privilegiado, elite branca, e acima de tudo soltou uma frase dizendo assim: este Estado que só defende ricos e a grande elite. Depois de tudo que aconteceu, depois da Sônia ter me respondido, novamente esse professor pega o microfone e se dirige a mim novamente falando: quando Vitório for discursar na ONU, chamaremos ele aqui para debater, tirando sarro da minha cara na frente de todos, diminuindo minha pessoa e minha inteligência. Qual era o objetivo dele no último comentário? Será que ele realmente só queria me humilhar? Fiquei espantado e muito humilhado por este professor. Cada um tem suas próprias conclusões sobre o que aconteceu, mas isso é o que eu tenho a dizer e acredito que com os áudios vocês podem perceber e ouvir o que foi dito lá, né? Então aqui a revista Oeste oferece o trecho onde esse professor, se é que podemos chamar assim, responde ao aluno, né? Vamos aqui ver se a gente consegue ouvir essa resposta. Momento de colocar. Um dia quando você entendeu uma coisa, meu querido. Um dia quando você entendeu o que é ser uma pessoa deste tamanho, você vai se lembrar desse dia com muita vergonha. Porque não interessa de onde você vem. O meu respeito por ela não é porque eu sou antropólogo. O meu interesse por ela é porque eu conheço a cultura Guajajara. Li, me dediquei, não tenho apenas fontes de jornais. Então, a minha questão para você é: me respeite porque eu sou um doutor em antropologia, eu não tenho opinião. Eu sou especialista por Harvard, eu não tenho opinião. Isso é ciência que nós estamos falando. No dia que você quiser discutir com a gente, traga o seu diploma, a sua opinião fundamentada em ciência, aí você discute com um especialista em Harvard, um doutor em antropologia no Museu Nacional e uma mulher que é premiada no Brasil e no mundo, não porque tem opinião, é porque tem gabarito, mérito. Meritocracia que eu acho que você tanto defende. Isso aqui é mérito. Isso não é o que... Veja, não é só para repetir porque o áudio estava meio baixo. Quando você entender o que é ser uma pessoa desse tamanho, lembrará desse dia com muita vergonha. Então a minha recomendação é a seguinte: respeite-me porque sou doutor em antropologia. Não tenho opinião. Sou especialista em Harvard. Isto é ciência. No dia em que você quiser discutir conosco, traga seu diploma e sua opinião, fundamentado em ciência. Aí sim você poderá discutir com um especialista em Harvard. Bom, aqui obviamente não precisaria nem falar, né? Mas a matéria traz o tipo do professor. Ele era professor aí, substituto de uma matéria na UFES, chamada Branco Sai, Preto Fica. Uma introdução à antropologia de autores negros, né? Aí a gente vê o tipo de militância do sujeito em sala de aula, né? Também aí com a sua militância nas redes sociais. O que nós podemos tirar aí? Bom, em primeiro lugar, né? Parabéns aí ao aluno por ter se levantado contra a doutrinação. Parabéns. Você é que faz diferença nesse mundo. Você nada contra a corrente. Se nós não nos transformarmos numa ditadura, provavelmente será por pessoas como você. Bom, tive uma escola claramente aí formada por pessoas de elite, né, por alunos de elite, famílias de elite, pagando professores para esculhambar essas mesmas famílias, sugerindo que elas seriam culpadas por todos os males do mundo.
inclusive por questões ambientais, por questões sociológicas e assim por diante. Em segundo lugar, como um sujeito deve ser tão inseguro ao ponto de dar uma carteirada acadêmica num aluno secundarista? Vejam, esses sujeitos demonstram que eles não estão preocupados em ensinar ou mesmo debater. Eles querem assumir o poder e querem impor as suas ideias à população. É por isso que os movimentos revolucionários da história foram produzidos por acadêmicos. Ou vocês acham que foram populares que fizeram a Revolução Francesa? Ou vocês acham que foram proletários que fizeram a Revolução Russa? Ou vocês acham que são pessoas do povo, né, que fazem esse tipo de revolução de hoje, que é uma revolução cultural? Não, são acadêmicos. E é por isso que eles atacam pessoas que pensam diferentes, com alcunhas do tipo fascistas, né? Como eu mostrei para vocês nos últimos vídeos. Eles querem se arrogar um poder com base numa autoridade que eles não têm, porque essa educação não é mais educação, essa educação é simplesmente uma organização política militante que tenta se auto-arrogar poder. E a ideia toda de discurso de ódio, fake news, né, de combater esses supostos males modernos, é utilizar essa suposta autoridade acadêmica para encerrar o debate e impor essa revolução de cima para baixo. Só que tem um problema aí, né? Nesse caso específico, segundo nós podemos ver no próprio artigo aqui da revista Oeste, né? Tem um negócio chamado Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 232, coloca o seguinte: é proibido, né, submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento. A pena é de 6 meses a 2 anos de prisão. Mas não é só isso, segundo a matéria. Os pais dos alunos exigem a imediata demissão do professor e uma retratação da escola, cuja mensalidade é de R$10 mil. Então agora, com a palavra, a própria escola, que ainda não se pronunciou, né? Preciso saber se a escola defende esse tipo de prática, né? Esse tipo de humilhação, esse tipo de doutrinação nas suas dependências. E a palavra está também com o Ministério Público.